Olha aí, a fisioterapia pélvica é um conjunto de exercícios e técnicas que é feito com o objetivo de reabilitar disfunções do assoalho pélvico. Os danos a essa estrutura são muito comuns em mulheres, até por conta da gestação, do parto, da menopausa, por exemplo. Mas para a gente saber mais sobre esse tema, nós convidamos e já está aqui com a gente no estúdio a fisioterapeuta doutora Nidiane Medeiros, que é especialista em saúde da mulher e fisioterapia dermatofuncional. Doutora, boa noite, muito obrigada, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar explicando aqui para o nosso telespectador o que é o assoalho pélvico, que é o local onde há o trabalho da fisioterapia, né? Sim. Então, eu trouxe até uma peça anatômica para explicar melhor, porque, sem dúvida, a fisioterapia pélvica ela vai atuar na prevenção e tratamento de tudo que está relacionado com os músculos do assoalho pélvico. Então, esses músculos eles têm uma importância muito grande, que é justamente ficar nessa região inferior da pelve. Então, a gente tem a parte anterior da pelve, a parte posterior, e uma extremidade superior e uma extremidade inferior. Então, nessa parte baixa fica a musculatura, que é essa em vermelho. E ela tem a função principal de sustentar os órgãos que estão acima, como o útero, bexiga e reto, no caso das mulheres, e também um mecanismo de continência, que é a capacidade da gente conter a urina e as fezes. Então, sem dúvida, é uma estrutura muito importante para o nosso corpo. Quer dizer, essa musculatura, ela também precisa ser fortalecida. Sim, né? E assim, muitas pessoas, elas não têm consciência dessa estrutura, né? E aí, muitas vezes, tem sintomas, porém, às vezes, acha que é um sintoma não importante, começa, às vezes, com uma perda de urina em gotinhas. Quando vai para um show, por exemplo, eu estava num show, não consegui segurar a urina e perdi o xixi. E isso vai se tornando uma bolinha de neve até que os sintomas podem exacerbar, ter a necessidade de usar absorventes, fraldas, dentro de uma das disfunções mais comuns, que é a incontinência urinária, né, que é a perda urinária involuntária. Controlar com a fisioterapia pélvica. Sim, a incontinência urinária, o tratamento de primeira linha padrão ouro é a fisioterapia. Então, mesmo pacientes que têm necessidade de cirurgias, é necessário fazer o acompanhamento pré-operatório e pós-operatório na fisioterapia para justamente restabelecer a função da musculatura de assoalho pélvico. Existe mais casos de disfunções entre homens, entre mulheres, ou não tem essa divisão? Na verdade, a fisioterapia pélvica ela atua tanto na saúde do homem quanto na saúde da mulher. Então, disfunções urológicas, como a incontinência urinária, vamos ter tanto na mulher quanto no homem. As disfunções sexuais também, como por exemplo as dores na relação sexual, as dispareunias, que são dores à penetração no terço médio da vagina, o vaginismo, que já são dores mais intensas dessa musculatura totalmente tensionada, que muitas vezes nem consegue uma penetração. Assim também como o homem tem disfunções sexuais, certo? Que vão da excitação, também das dores à penetração. Entrando também a parte de coloproctologia, que aí entra incontinência fecal, incontinência de flatos, a constipação intestinal, que tantas pessoas têm. Também, então a gente também trata a constipação intestinal. E realmente é uma gama de disfunções que vão estar dentro da parte pélvica, né? E as dores pélvicas crônicas, que hoje vêm ganhando repercussão, como por exemplo na endometriose, né? Que atualmente, com a questão da Anitta, muita gente fala sobre endometriose, mas muitas mulheres sofrem de endometriose e dos sintomas secundários a ela, que são as dores, as cólicas, que interferem demais, incapacitam, altera as atividades de vida diária e, sem dúvida, é na fisioterapia pélvica que ela vai encontrar o suporte para amenizar esses sintomas. Aqueles exercícios que são feitos no Pilates, eles podem ser utilizados também para essa contenção? Para fortalecer essa musculatura? Sim, na verdade, o Pilates ele entra como algo que pode se associar
aos procedimentos utilizados em um determinado paciente, né? Porque é na fisioterapia pélvica, com um profissional especializado, é que você vai fazer uma avaliação da musculatura de assoalho pélvico, porque é importante avaliar primeiro para poder saber como que esses músculos se encontram. Será que você sabe o que é contrair e relaxar a musculatura? Então, para você dar um comando verbal de pedir uma contração, como por exemplo, prende o xixi. Então, nem sempre a pessoa sabe realmente o que é essa contração, o que é esse relaxamento. E muitas vezes na avaliação a gente desperta a consciência dessas estruturas. Então, eu sempre digo, a avaliação é o seu primeiro contato com a função, né? Porque você não olha para o órgão, você não vai olhar a vagina, por exemplo, na mulher, né? Você vai olhar os músculos que estão no contexto dessa região perineal. Doutora Nidiane, em relação às mulheres que estão na gestação, por exemplo, elas têm um sobrepeso, é mais forçada essa região pélvica, né? E ela tem uma tendência a ficar com a musculatura mais relaxada. Existem exercícios específicos para essa fase da vida? Sim, então na gestação, essa sua pergunta é muito importante, porque as mulheres precisam entender que independente da escolha de via de parto, porque muitas acham, eu só vou fazer fisioterapia se eu quero um parto vaginal, para preparar essa musculatura. Então, você precisa entender que a adaptação que vai acontecer ao longo dos 9 meses vai sobrecarregar esses músculos, né? Então, o útero está em cima da musculatura, ele vai crescer. Isso vai gerar uma sobrecarga da musculatura, ela vai ficar mais enfraquecida e, consequentemente, você precisa de um treinamento dos músculos do assoalho pélvico, né? Que também as evidências científicas mostram que mulheres gestantes que fazem fisioterapia pélvica durante a gestação, elas reduzem as chances de disfunções como a incontinência urinária, como as disfunções sexuais que são extremamente comuns na gestação, né? As dores na relação sexual, que muitas vezes perduram no pós-parto e depois desse pós-parto, assim também como o preparo para o parto, sim, independente de ser cesáreo ou vaginal. Então, para o parto cesáreo vai contribuir, inclusive, para a recuperação pós-cirúrgica, e no parto vaginal vai preparar essa musculatura para o momento do expulsivo, porque é uma musculatura que vai estirar mais de 100%, né, para acontecer a expulsão do feto. Então, você precisa ter consciência desses músculos para mantê-los relaxados na hora da expulsão e isso levar à diminuição de lacerações perineais, né? Então, assim, as gestantes que fazem fisioterapia pélvica, isso é evidência científica. Recentemente saiu um estudo que cerca de 70% dessas mulheres não vão ter lacerações mais profundas, né? São lacerações superficiais que afetam mais mucosas e isso, consequentemente, interfere na função, certo? E essa fisioterapia, ela pode ser feita também em qualquer faixa etária? Por exemplo, a gente conversava aqui nos bastidores, eu falava com a doutora Nidiane sobre crianças que podem também fazer a fisioterapia. Sim, na verdade, a gente termina que se especializa em diversas áreas da fisioterapia pélvica que vem crescendo cada vez mais. E tem a uropediatria, que vai atuar, por exemplo, nos casos de enurese noturna, crianças que fazem o conhecido xixi na cama à noite. Então, a partir de 2 anos, o indivíduo ele começa a ter um controle voluntário dessa musculatura, onde a criança começa a segurar o xixi, a segurar o cocô e vai entendendo esse processo. E muitas vezes é aí que começa, por exemplo, as constipações intestinais, que ela prende o cocô porque doeu ou porque não gosta e a partir daí as fezes vão se acumulando. Então, é feito um trabalho na fisioterapia pélvica também, por exemplo, para os casos de constipação intestinal, a partir dos 7 anos, na faixa etária, na verdade, de 5 a 7 anos, um trabalho voltado para esses casos de enurese, que é a perda de urina, que muitas vezes vem em algum processo de mudanças, né? Então, às vezes a criança tem um controle miccional e, de repente, os pais se separaram ou aconteceu algo
no contexto da rotina dela que mudou e aí repercute também na micção ou na defecação e a fisioterapia vai ajudar nesse processo. Quem faz atividade física com frequência ou uma musculação vai ter um assoalho pélvico mais fortalecido ou não? Cada músculo ele vai ter a forma de exercitar, né? E assim, o trabalho na fisioterapia pélvica já está dizendo, é direcionado para essas estruturas. Então, muitas vezes, o fato de você fazer musculação há vários anos, né, ser altamente fitness, não significa que você tenha musculatura de assoalho pélvico boa. Pelo contrário, muitas vezes vai estar lá sem consciência perineal, com falta de resistência, de força, usando musculatura acessória. Então, assim, hoje, nós profissionais da área, eu mesmo fico muito feliz de ver a repercussão que a fisioterapia pélvica está tendo em termos de informações, de pessoas realmente buscando fazer o acompanhamento, muitas vezes para se prevenir. E o ideal seria todo mundo fazer uma avaliação da musculatura de assoalho pélvico, para ver como é que se encontra e, a partir daí, realizar um treinamento específico individualizado. Mas quem já teve, por exemplo, um episódio que não conseguiu controlar o xixi, não conseguiu controlar as fezes, já pode aí ficar atento, né? Sem dúvida. É um sinal de alerta. Considera-se incontinência urinária qualquer perda involuntária de urina e, no caso da incontinência fecal, perda de fezes. Então, se em algum momento você não conseguiu segurar, você perdeu, essa perda pode vir, por exemplo, eu espirrei e perdi uma gotinha, né? Saiu um jatinho. Ou então, não é sempre, mas às vezes acontecem essas perdas. Então, você tem incontinência urinária. Você deve buscar, mesmo que moderada? Mesmo que moderada, é tanto que numa classificação, em termos de quantificação, é justamente isso. Continência leve, moderada e grave. E, logicamente, se você começa a tratar isso cedo, as repercussões são menores. Então, os sintomas de perda urinária, por exemplo, são sintomas que interferem na qualidade de vida do indivíduo. Muitas vezes, a patologia, a doença que levou à perda urinária, nem sempre é o fator que interfere nessa qualidade de vida. Às vezes, é o fato dele se sentir ruim porque não consegue sair, porque tem que botar uma fralda, fica constrangido, porque tem medo de perder urina. Então, sem dúvida, a fisioterapia pélvica, o principal benefício é interferir na qualidade de vida do indivíduo. E quais são os principais exercícios que são feitos durante essa fisioterapia? Então, os exercícios eles são baseados na consciência respiratória, porque a respiração ela é a base de tudo. Respirar da forma correta no momento em que você realiza uma contração muscular faz com que essa contração seja mais efetiva. Então, primeiro, a pessoa tem que aprender a respirar, ou melhorar essa respiração, ter consciência dos movimentos do seu corpo e principalmente da estrutura do quadril. Então, os movimentos pélvicos, que são em várias angulações, não é simplesmente rebolar, mas esses movimentos, eles dão estabilidade pélvica e, consequentemente, auxiliam no processo de restabelecimento dessa função, porque melhora a estabilidade. E os exercícios de treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que nós chamamos de TEMAP, em que vão trabalhar contrações e relaxamentos desses músculos. E aí, vai ser em séries, de acordo com os achados da avaliação de cada paciente, para poder fazer um trabalho individualizado. Olha aí, que interessante, viu? Conversamos aqui com a doutora Nidiane Medeiros, ela que é fisioterapeuta, falando de um assunto super interessante, que é a fisioterapia pélvica. Às vezes, a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, doutora, nem sabia que precisava. E nem sabia que teria essa alternativa, né, tão próxima, que é fazer a fisioterapia para conter e fortalecer a musculatura. Queria agradecer demais sua presença, sua participação, os seus esclarecimentos sobre um assunto que eu acho que interessa a todos nós, né, homens e mulheres.
Eu que agradeço e peço que todos que procurem a fisioterapia pélvica, procurem sempre profissionais especializados. Hoje aqui no nosso estado a gente tem bons profissionais, tem locais em que estão realmente tentando fazer esse diferencial na fisioterapia pélvica para poder oferecer um serviço de qualidade e que vai com certeza mudar a vida dessas pessoas. Verdade. Uma ótima noite para a senhora. Obrigada.